Sejam bem-vindos ao canal Molhando os Pés de Jesus. E hoje a palavra se encontra no livro de Filipenses, capítulo 2, versículos número 1 ao 3, e diz assim a palavra do Senhor. Se há, portanto, qualquer consolo em Cristo, se algum conforto de amor, se alguma comunhão no Espírito, se alguns estranháveis afetos e misericórdias, completai a minha alegria, para que sejais de semelhante pensamento, tendo o mesmo amor, sendo de um acordo, de uma mente, que nada seja feito por contenda ou por vanglória, mas com humildade na mente. Cada um considere os outros melhores do que a si mesmo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ei, o Espírito Santo te trouxe aqui nesse momento para te ensinar dois princípios de Cristo. Escute, o primeiro. Paulo fala aos Filipenses no versículo 2. Sendo de um acordo, de uma mente. Agora Paulo vem falar no versículo 3. Que nada seja feito por contenda ou por vanglória, mas com humildade na mente. Escute, o Espírito Santo te trouxe aqui para te ensinar que tudo tem que ser feito diante do Senhor com união. É por isso que Paulo vem nos ensinar várias vezes em suas epístolas que a unidade é o que agrada a Cristo. A igreja do Senhor precisa estar unida. A igreja do Senhor precisa entender que um dos princípios fundamentais de Cristo para nossa vida terrena é a união entre os irmãos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Escute, você precisa pedir perdão, fazer as pazes, tentar em todo o tempo estar bem com o seu próximo, estar bem com os seus irmãos. Sabe por quê? Porque isso agrada ao Senhor. Porque isso agrada ao Senhor. Jesus disse para nós, igreja, que um novo mandamento Ele nos deu, que nós amemos uns aos outros como se fosse a nós mesmos. O amor. O amor precisa prevalecer dentro do nosso coração, não somente para aqueles que estão ao nosso lado, o nosso esposo, ou as esposas, ou os filhos, ou os pais, ou a família, ou os amigos, ou somente aqueles que nos amam, porque Jesus também disse: o que a mais nós fazemos se nós só amarmos aqueles que nos amam? Ele está nos ensinando que nós precisamos amar, mesmo se alguém se levante contra as nossas vidas. Que nós precisamos amar. Mesmo que naquele meio alguém fale mal de você, você precisa amar. Ei, Deus manda falar a alguém que está ouvindo esta palavra: perdoa. Perdoa esse calabaço de calabaixo. Eu sinto Deus te falando nesse momento: perdoa essa pessoa que falou de você. Porque o outro só te entrega aquilo que ele tem. E muitas vezes nós não procuramos entender por que que o outro está nos entregando ódio, desunião. Nós não entendemos muitas vezes por que que o outro está nos entregando o que não é bom. Se nós pararmos para analisar, nós veremos que eles estão dando o que têm. Por isso, o Senhor nos ensina na sua palavra que nós temos que perdoar. Disse Pedro: Senhor, eu tenho que perdoar 7 vezes. Não, Pedro. Eu imagino Deus falando assim: ô Pedro, se você soubesse que todas as vezes você tem que perdoar, Pedro. Pedro, é 70 vezes 7, Pedro. O Senhor, Ele sabe que está doendo. O Senhor, Ele sabe que você não merecia ouvir o que você ouviu. Mas ainda assim, Ele manda você enxugar as suas lágrimas, se levantar e perdoar. Porque isso sim agrada o coração do teu Deus. Mas o Senhor manda te dizer: acalma o teu coração. Vai chegar um momento em que essa pessoa vai entender que você não era digno, que você não era digna de ouvir estas palavras. Mas nesse momento agora, faça você a diferença. Vá lá e perdoe. Dê a outra face, diz o Senhor. O que o Senhor está nos ensinando aqui é que nós precisamos preservar a união dentro da igreja.
que nós precisamos preservar a união aonde quer que nós estejamos, porque isso agrada o coração de Deus. E mais uma coisa, mais um princípio cristão, o Senhor nos ensina dentro da sua palavra. Escute, o que você fizer, faça com humildade, que não seja feito por contenda ou por vanglória. Escute, a vanglória não agrada o coração de Deus. Se eu olho para mim e acho que de mim vem alguma coisa, ei, eu estou pecando. Isso é errado. Nós não somos nada. Você não pode achar que você está fazendo alguma coisa. Não ache que vem de você nada, porque se não fosse Deus, se não for a Deus na tua vida, você nem saía do lugar. E você nem estaria nesse lugar. Então, entrega a glória que é devida a Ele. E entende que nós somos necessitados da presença dEle. Sem Ele não somos nada. Sem Ele não somos ninguém. E a nossa alma precisa entender isso. A nossa mente precisa entender isso. O nosso coração precisa entender isso. Nós não podemos nos vangloriar. Não podemos. Existia dentro dessa igreja, em Filipos, esses problemas. Alguns irmãos estavam em contenda, em desafeto com o próximo. Alguns irmãos estavam se achando demais. Outros estavam em desacordo, em contenda com o seu próximo. E isso estava desagradando o coração de Deus. Por isso que o Senhor usou Paulo para ensinar a igreja: ei, se unam. Sejam de um só pensamento. Numa conjectura, eu imagino Paulo falando: não se achem, não se vangloriem, dê a glória que é dele, entrega para ele a glória, porque só ele é digno. Oh, aleluia. Toma posse desta palavra para a tua vida em nome de Jesus. E que a graça do Senhor, eu oro por você nesse momento, que a graça do Senhor venha sobre a tua vida, venha sobre a tua casa, venha sobre a tua família e toda a tua parentela em nome de Jesus. E até a próxima.